A gente fala muito sobre a tal parceria sem limites, né, da China e da Rússia, sobre ambos os países participarem ou liderarem o eixo das ditaduras e sobre a relação entre ambos estar no seu ponto máximo, mas nem por isso não vão existir pontos de atrito. E eu já falei disso para vocês aqui sobre um deles, que é na Ásia, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. E agora eu vou falar de um outro ponto de atrito, a África. E para isso eu vou contar uma rápida história antes. O sol estava apenas começando a nascer no dia 19 de março de 2023, quando homens armados invadiram a mina de ouro de Chimbolo, na República Centro-Africana, e abriram fogo contra os funcionários chineses que residiam ali. Os seguranças do local foram facilmente dominados e 9 chineses, parte de um grupo que havia iniciado as operações no local poucos dias antes, foram mortos. Grupos rebeldes rapidamente atribuíram o ataque ao grupo Wagner da Rússia, alegando que os russos queriam assustar os chineses. E segundo essa versão, os russos estariam com ciúmes da longa presença chinesa no país e desejavam dissuadir Pequim de ampliar suas próprias operações no setor de mineração centro-africano. Nenhuma evidência foi apresentada para sustentar essas alegações e os autores do ataque permanecem desconhecidos 2 anos depois. Ainda assim, o incidente levanta questões sobre um possível choque entre a crescente influência russa e chinesa na África subsaariana. No nível mais básico, os dois países têm objetivos fundamentalmente distintos no continente. Enquanto a China busca estabilidade para garantir o sucesso dos seus vultuosos investimentos, o envolvimento russo parece ser motivado e prosperar pela insegurança e instabilidade. Isso pode colocá-los em rota de colisão não intencional. Economicamente, a presença da China é muito maior do que a da Rússia, com o comércio sino-africano atingindo 295 bilhões de dólares em 2024, tornando o país o maior parceiro comercial individual do continente. Em contraste, o comércio da Rússia com a África é de apenas 24 bilhões de dólares. A China está envolvida na África há décadas, enquanto o ressurgimento da Rússia no continente é bem mais recente, datando da década de 2010. A Rússia tende a se concentrar em construir alianças políticas, vender armas e usar contratados militares privados, como o Grupo Wagner, para fornecer segurança. Por outro lado, a China tem centrado sua estratégia em laços econômicos de longo prazo. A iniciativa Belt and Road, a famosa nova Rota da Seda, está no centro dessa estratégia. E tem um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre a nova Rota da Seda, assistam. Mas resumindo, ela é uma política externa em um programa de investimento, que agora inclui todos os países africanos, exceto 2. A extensão da iniciativa chinesa é evidenciada pelo fato de que ao menos 46 portos africanos foram construídos, financiados ou são atualmente operados por empresas estatais chinesas de navegação. Já Moscou, por sua vez, tem prestado assistência em defesa a diversos países onde grupos armados são comuns, frequentemente ajudando presidentes frágeis ou em dificuldades a se manterem no poder, onde, de outra forma, eles poderiam ter sido depostos por milícias ou golpes de Estado. Não é coincidência que Mali, República Centro-Africana e o Sudão, todos enfrentando atualmente forte insegurança e fragilidade, sejam alguns dos principais focos e presenças da influência russa no continente. Embora os interesses russos e chineses frequentemente tenham divergido, às vezes eles são mutuamente benéficos por conta do desejo comum de conter a influência ocidental. A China, ela gosta da ampla disseminação de propaganda pró-Rússia, incentivando estados com visões já anti-ocidentais e anti-francesas a expulsar tropas e bases francesas e norte-americanas. Ou seja,
os chineses aproveitam o comportamento da Rússia de forma oportunista, sempre que isso afeta a influência dos Estados Unidos. Eles normalmente não trabalham juntos, mas eles também evitam interferir no caminho um do outro. Por exemplo, em novembro de 2024, 2 países que vinham se aproximando da Rússia, o Chad e o Senegal, pediram à França que retirasse as suas tropas e bases seguidos rapidamente pela Costa do Marfim em dezembro. Com isso, chega a 6 o número de países da África Ocidental que fizeram tais pedidos nos últimos 5 anos. Apesar dessa convergência específica entre China e Rússia, são várias as áreas de competição e tensão que devem emergir na próxima década. A China e a Rússia elas são atualmente os 2 maiores fornecedores de armas para a África subsaariana. A Rússia fornece 21% das importações de armamentos, ligeiramente à frente da China, com 18%. Sanções ocidentais recentes dificultaram as vendas russas de armas no continente, abrindo uma oportunidade para a China nesse mercado. Enquanto isso, disputas pelo acesso a minerais cruciais também podem se tornar problemáticas. A China controla cerca de 30% da produção de cobre africano e 50% da produção de cobalto, dando-lhe grande influência sobre as cadeias globais de suprimento, algo que certamente ela vai querer proteger. Essa vontade, de proteger essas cadeias ficou evidente no leste da República Democrática do Congo, onde aquele conflito entre os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, e o governo congolês reacendeu nos últimos meses. Também tem 2 vídeos aqui no canal sobre isso, a guerra de Ruanda, ou a invasão de Ruanda ao Congo. Assistam. Então, as empresas chinesas elas são proprietárias da maioria das minas de cobalto, urânio e cobre no leste do Congo. E a China forneceu drones e armamentos ao governo congolês para combater os rebeldes apoiados por Ruanda. Pequim chegou até a pressionar Ruanda para encerrar o seu apoio ao M23, provavelmente porque deseja restaurar a estabilidade nas regiões onde estão as suas minas. E essa preferência chinesa por influência sutil e estabilidade nas áreas onde o país está investindo tem como objetivo garantir bons retornos, Mas ainda assim isso pode entrar em conflito com os esforços russos para fomentar exatamente o oposto, que é violência e divisão. Sem estabilidade, o modelo russo de trocar a segurança por recursos naturais se torna inútil e desnecessário. Isso pode não ser um grande problema quando China e Rússia não disputam os mesmos países, mas onde as suas presenças se sobrepõem, como é o caso da República Centro-Africana e cada vez mais da Guiné Equatorial, onde a China planeja construir uma base naval e a Rússia oferece segurança via Grupo Wagner, os desafios ou divergências podem surgir. Fazer uma pausa no vídeo antes de continuar, gente, para falar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. Eu tô com a minha Tech T-shirt e eu quero falar de uma novidade, que são as Working Wears. São as roupas que trabalham por você. São roupas que desamassam no corpo, então você não tem que ficar perdendo tempo trabalhando ali, passando a roupa. São roupas que elas não molham, ou elas têm uma resistência à água, então você não precisa levar outra roupa, assim por diante. Você não precisa gastar tantas vezes comprando tantas roupas, porque ela tem uma resistência maior. E elas te proporcionam um conforto térmico. Em vez de você sair com várias roupas diferentes, você sai com uma só que é mais apropriada para as mudanças de temperatura. Então, esse tipo de roupa é muito legal, funciona muito bem para você trabalhar, enfim, com essas diferentes situações e condições, em vez de você se preocupar tanto e perder tempo com a roupa. Além dessas, você tem todas as outras roupas que eu já comentei com vocês uma série de vezes aqui. Inclusive, estou com a minha Tech T-shirt, essa uma cor nova que eu estou usando, gostei demais dela, um outro azul, muito confortável como sempre, tecido tecnológico.
E você pode olhar aqui no site, encontrar aquilo que você goste mais. Tem roupa masculina e feminina. Dá uma olhada. Não esquece de usar o meu cupom, que é o ROCK. E com ele, então, você vai ganhar 12% de desconto. Então, vai correndo para o site, aproveita e dá uma olhada nessas roupas que trabalham para você, em vez de você perder tempo para se arrumar para ir trabalhar. Vamos voltar para o vídeo. E essa não é uma disputa que a Rússia deseja. Moscou já tem dificuldades com um atoleiro militar na Ucrânia e depende fortemente da China para contornar as sanções ocidentais depois da invasão de 2022 à Ucrânia. Dado o papel central da China na sobrevivência política do Putin, Pequim tem a maioria das cartas nesse jogo diplomático. E Moscou certamente vai recuar se a China exigir. Mas a influência e os investimentos na África subsaariana são vitais para a Rússia, tanto para garantir o acesso a minerais cruciais, como amortecer as sanções ocidentais também. Por isso, é improvável que Moscou vai retirar suas operações do continente, a menos que ela seja realmente forçada. Igualmente, embora represente um risco menor existencial para a China, Pequim também prefere evitar qualquer confronto com a Rússia. E atualmente a China não demonstra nenhum interesse em lidar com os problemas de segurança próximos aos seus investimentos africanos. Mas quanto mais agressiva for a atuação da Rússia no continente, maior a probabilidade dos desafios de segurança ultrapassarem as fronteiras e ameaçarem os interesses chineses. Mais de 10 mil empresas chinesas operam atualmente na África. E o valor dos negócios chineses no continente desde 2005 já ultrapassou os 2 trilhões de dólares. Um ponto de atrito potencial também é a Costa do Marfim, que se encontra num entorno regional cada vez mais instável e, óbvio, com uma forte influência russa. A Rússia ela quer expandir a sua presença no país e aparentemente ajudou os países do Sahel a organizar campanhas de desinformação na Costa do Marfim nos últimos meses. Atualmente, o país permanece relativamente estável, mas com as eleições previstas para esse ano, o que pode aumentar o risco de instabilidade. A China, que é o parceiro comercial mais significativo da Costa do Marfim, com o comércio dobrando entre 2017 até 2022, ficaria profundamente frustrada se a Rússia criasse distúrbios que prejudicassem os seus laços econômicos. Além do desafio de segurança, tem também o risco financeiro. Se os países aliados da Rússia enfrentarem agitação civil e conflitos, provavelmente eles não vão conseguir pagar os empréstimos chineses de infraestrutura, um outro problema para a China. Os empréstimos chineses eles representam cerca de 12% das dívidas públicas e privadas da África. E alguns países estão numa situação crítica. Para vocês terem uma ideia, em 2021, por exemplo, a dívida da Guiné Equatorial com a China era de 49,7% do PIB. E em 2019, a do Djibouti chegou a 71% e a da Zâmbia a 65,8% do PIB. E ainda tem a questão do que acontece quando o caos causado pela Rússia antagoniza o Ocidente. Por um lado, o caos criado por Moscou distrai o Ocidente de conter a expansão chinesa, pois está mais preocupado com os atos que são mais agressivos da Rússia. Mas, por outro lado, tem sempre a possibilidade de que, embora a influência chinesa tenha avançado sem grandes obstáculos antes do envolvimento russo, agora o Ocidente comece a prestar mais atenção e deseje talvez lutar com afinco para manter a sua presença no continente e, com isso, vai frustrar as ambições da China ou até disputar diretamente os recursos que interessam tanto para a China. Ou seja, o modus operandi da Rússia pode instigar o Ocidente a reagir com mais firmeza. E esse cenário fica evidente, por exemplo, no surgimento do corredor de Lobito, uma ferrovia de 1.300 quilômetros que vai ligar as regiões minerais do Congo à Zâmbia
e ao porto angolano de Lobito, no Oceano Atlântico. Os primeiros estudos de viabilidade foram concluídos em setembro de 2024, com o financiamento dos Estados Unidos e da União Europeia, em resposta direta à iniciativa da nova Rota da Seda. O então presidente Joe Biden, ele visitou Angola, em dezembro para promover o projeto e demonstrar o compromisso dos Estados Unidos com o continente, enquanto o presidente angolano João Lourenço descreveu os Estados Unidos como parceiro ideal para reequipar as forças armadas angolanas. Nada disso foi uma boa notícia para a China, aliada de longa data de Angola, que reagiu com novos investimentos no país, incluindo o anúncio de que construirá a primeira rodovia nacional de Angola. O projeto vai ligar o sul ao norte do país e com as obras previstas para iniciarem ainda esse ano, 2025. Para a China, as nações africanas são indispensáveis. Elas fornecem comércio, riqueza e acesso a portos estratégicos. E aqui aquele dilema que eu falei para vocês durante todo o vídeo permanece. Ainda que toda a instabilidade gerada pela Rússia traga riscos, o envolvimento de Moscou também serve à China, pois contribui para enfraquecer a influência ocidental no continente. Diante disso, gente, no longo prazo, Pequim pode começar a imitar a estratégia russa de uso de mercenários e desenvolver seu próprio setor de segurança privada, reduzindo sua dependência da estabilidade. Ou seja, ela mesma vai produzir a sua estabilidade. O que não seria nada mal para a China, até mesmo para ela ter uma experiência militar, testar forças militares em atuar em outros lugares do mundo, E com o uso dos mercenários próprios, a China vai conseguir proteger melhor as suas operações no exterior, continuando seus investimentos, mesmo que a Rússia continue trazendo o caos. E, assim, mantendo Moscou ativa no continente como um contrapeso do Ocidente. Mais ou menos direcionando a Rússia para se opor ao Ocidente, e mesmo que a maneira como a Rússia faça isso seja desestabilizadora, a China pode então escolher ter a sua unidade, a sua força de estabilidade e de segurança para os seus investimentos e deixa a Rússia lidando com outras coisas para espantar o Ocidente de perto da África. Bom, vamos ver para onde essa história seguirá. É uma das áreas onde Rússia e China podem entrar em choque de uma maneira cautelosa, mas existe uma divergência de interesses e de modos de atuação dentro da África.